Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma diária de gravação do Feminino Cast. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, um novo episódio. Estamos tanto no YouTube quanto no Spotify. Também siga a gente nas nossas redes sociais, @FemininoCast, @Alessandra Nusso Alves. Então, bora agora para a nossa convidada de hoje. Isabela Fortes. Graduada em Ciências Nutricionais, é uma especialista em saúde holística e bem-estar feminino, unindo ciência, espiritualidade e longevidade de forma integrada. E com uma atuação com foco na mulher madura. Eu estou amando isso. Inclusive, nos meus stories, antes de vir para cá, eu falei que eu vou explorar a Isabela o quanto ela deixar. Especializada em longevidade feminina, diagnóstico funcional e menopausa. Ela tem uma trajetória profissional bem diferenciada, inclusive parecida com a minha, que antes de ser advogada, eu sou biomédica. Então, ou seja, a Isabela, ela é ex-executiva do mercado financeiro, trabalhou por anos neste setor. Ela se divide entre Califórnia e Brasil, ela vai contar isso para gente. E aqui uma parte que eu amei, ela fez uma imersão, que eu quero que você me conte, em mosteiros na Índia. Mergulhou na yoga, meditação, e toda essa questão que eu acho muito interessante, que a gente já vem discutindo aqui no podcast, a importância da autoatenção, né? É um pilar muito importante para a nossa saúde de forma geral. Então, eu queria agradecer, Isabela, pelo seu tempo em estar aqui conosco. Está recém-chegada da Califórnia, na loucura aqui. Ah, Se apresente e muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra realmente conversar com mulheres com pensamentos alinhados, né? Que Exato, um bem comum e saúde da mulher é a bola da vez e agora parece que as mídias sociais entraram na menopausa, né? finalmente. Eu já estou estudando isso há uma década e essa foi a razão da fundação do meu podcast, o Sou Sou Bela, bela. dedicado para esse universo, porque quando eu me deparei com o universo da menopausa, ninguém estava falando sobre isso, então eu vou explicar um pouquinho também como é que eu cheguei aqui e de repente eu falei, cara, todo mundo tem que saber disso. E daí eu lancei o podcast eventualmente quando eu entendi que essa era uma plataforma que a gente podia falar direto com as mulheres, eh, com mentes semelhantes, né. Sei. Então, quando você me perguntou o que que eu fiz, o que que eu sou, eu brinco que, eu sou um gato com muitas vidas, porque eu já fiz tanta coisa. Na realidade, eu nem trabalhei muito tempo no mercado financeiro não, foi a minha primeira entrada. Eu saí da faculdade, eu estudava em Boston, e aí eu já fui meio recrutada diretamente, fui trabalhar no Banco Garantia, daí eu fiz algumas passagens por outros bancos, mas aquilo não era quem eu era. A sua essência. Estava muito distante do que eu queria ser e eu simplesmente não via propósito e acabei me mudando para um mosteiro de meditação na Índia. Direto foi a sua primeira experiência, Foi minha assim? primeira experiência. Eu tenho um passado bem único com espiritualidade e meditação, porque minha avó era uma mulher extremamente religiosa, católica, e eu era companheira de missa, achava legal. E depois de uma passagem com ela por um convento, eu até contemplei ser freira. Que legal. Quando eu olhei uma a gente foi era um convento que tinha em Petrópolis, que a gente ia comprar biscoitinhos. Hã. E aí, não sei por que cargas d'água, a madre resolveu fazer um tour e me mostrou uma cela, parecia uma cela solitária, parecia uma Sim, prisão. sei. E ela me falou que São as algumas clausuras, né? freiras ficaram lá. E aí eu pedi para entrar. E ali dentro me deu alguma Você sentiu uma e presença. e mais um certo medo, mas uma curiosidade extrema de falei: "O que que leva uma mulher a dedicar a vida a isso? Deve ter alguma coisa que ela tá vendo que eu não tô vendo". E aí, fiquei com aquilo na cabeça, né, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade. E antes disso, eu faço terapia desde que eu tenho 4 anos de idade. Uau. Então a minha terapeuta, ela era muito pra frentex e ela me ensinou a fazer meditação, desde essa fase. Novinha? Ela me colocava numa caixa, me ensinava a sentar com os Que meus 2 fofa. dedinhos cruzados, colocava tambura. Hã. Eu só vim me lembrar disso muito depois e conversando com uma outra tia Aham. minha que também era terapeuta, me explicou tudo isso. E essa foi meio que o meu despertar. Desde então, em qualquer situação estressante, prova de escola,
Eu tirava o sapato, eu juntava meus dedinhos, eu fazia minha conexão antes e ia fazer É muito da as sua minhas essência, provas. né? Então, já é parte de quem eu era. Aham. E aí, vários outros contatos e sincronicidades que vai dar um podcast inteiro me levaram a esse mosteiro de meditação na Índia. Tá. Então, quando eu brinco que eu sou um gato de 7 vidas, realmente, quando eu estava lá, não é nada fácil. A linha, existem várias linhas da yoga. Essa linhagem que eu escolhi é a do serviço, né? É o seva. Então, você trilha o caminho da yoga através do serviço desinteressado. Então, foi sempre muito de trabalho, não era uma coisa fácil. Achei que eu Uma ia sentar entrega. lá e aprender a meditar, não. Eu cortava legumes 8 horas por dia, enfim. E fiquei lá um tempo, entre indas e vindas, até que um dia a guru chegou e falou: olha só, você não nasceu para ser monge. Tá na hora de você ir embora, porque a gente não tem mais papel para você aqui. Aqui a gente está carregando a tocha e você é uma velhinha, sua contribuição aqui é muito pequena. Eu vou acender a sua vela, você vai voltar para o mundo e a sua missão é acender o máximo de outras velas que você cruzar no seu caminho. Meio frustrada, tá bom, saí de lá, acabei indo, me mudei para Mas você entendeu França. isso como um corte ou como vai que você vai brilhar mais em outro lugar? É, muito mais como uma missão. Eu também não sabia se eu queria ser monge, né? Aham. Eu estava tentando me encontrar e ela falou: olha, não é aqui. Tá. Você tem trabalho para fazer no mundo. E aí, também perdida, acabei indo para a França e arrumei um emprego que me levou para a Amazônia. Então, trabalhei com sustentabilidade. E aí, eu brinco que eu fui seduzida por água quente, uma privada, porque chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu já estava de dreadlock, Não, eu fazendo quero um cocô pouco de no luxo. mato, eu quero uma água quente, eu quero condicionador no meu cabelo, entendeu? Aí voltei para o Rio de Janeiro, encontrei um investidor e lancei o Espaço Nirvana, que foi o primeiro centro de yoga e bem-estar da América Latina. Ah, que E foi incrível. quando voltou, eu falei, caramba, agora eu tenho a oportunidade de de preencher a minha missão. E E foi o máximo mesmo, o Nirvana foi um lugar incrível, e naquela época a missão era mesmo colocar a yoga no mapa, no dia a dia, porque até então, no início do ano 2000, ainda era coisa de, né, de bicho grilo, meio É, é. gente esquisita. Sim, sim. E aí ficou e entrou. Eu realmente, antigamente eu tinha mais modéstia, sem nenhuma modéstia, eu introduzi a yoga no Brasil de uma forma muito legal. Eu trouxe grandes mestres que eu conhecia na época, a Iyengar ninguém conhecia, a Ashtanga ninguém conhecia. E era um centro multidisciplinar, porque eu também acredito nisso, que não Nossa, que incrível. existe uma verdade, um caminho, Também uma acho. yoga. Eu acho que existem diversas, até porque somos seres diversos. Sim, sim. E cada uma vai tocar uma pessoa de uma forma diferente. Nesse inteirinho, eu acabei tendo um câncer. Ah, também. Venci o câncer, meu marido era americano, nos mudamos para Califórnia. E aí eu tive uma fase ótima, tive 2 filhos e comecei a adoecer de novo. Ninguém sabia o que eu tinha, né? Os médicos diziam tá tudo normal. Uns outros, a sua tireoide não tá legal, acho que o seu câncer tá voltando. Era na tiroide? Era. Ah. E, enfim, eu comecei a receber milhões de diagnoses. Aí eu estava com fascite plantar, dores articulares, dores de cabeça, reação. Aí era mofo, era isso, é psicológico, é depressão Ah, eu sei como é que pós-parto. é. E Aí eu você brinco, eu pulando falei, de um lado para o outro, é doida. depressão pós-parto, minha filha tem 4 anos, né? E aí eu sempre fui muito estudiosa, nerd, era do tipo que lia enciclopédia, tinha facilidade para estudar. E questionador, imagino. Que não se Exatamente. sustenta, Não, eu porque não eu também sou assim. aceitava Eu também sou o assim. não como resposta. Eu sei o que eu sou, eu sei que eu não estou deprimida. Eu sou desse jeito. Eu não sou essa pessoa. Uhum. Então, essa pessoa não sou eu e eu quero eu de volta. Eu, Então, se ninguém está perfeito, entendo. me entendendo, eu vou me entender. E foi quando eu comecei a estudar diagnose funcional. O meu intuito era, egoisticamente falando, descobrir qual era o meu problema. Entendi. E aí, acabei focando na tireoide, porque eu não tenho uma, e me deparei com o universo da menopausa. Hormônios sexuais. Eu falei, cara, como é que todos esses médicos... E olha que eu estou num lugar de ponta, sabe? Era a Universidade da Califórnia em Irvine. Eu ia para médicos bons. Como ninguém me falou que eu estava na perimenopausa, nessa fase que antecede a menopausa, que é quando a maior constelação de sintomas aparecem. E Sim. esse é o tema do meu livro, Perimenoquê, que Uhum. é, você fala, o que está acontecendo comigo, literalmente. E aí, comecei atendendo as minhas colegas de classe. Isso é engraçado, quando você é velha,
voltando para a escola, né, porque é todo mundo jovem e o que Sim. eles têm de sagacidade, de memória e de Aham. tecnologia, lhes falta experiência. É, exato. Então, eu e os professores, as minhas provas eram redações enormes, entrava contextualização, espiritualidade, Aham. né. E foi uma troca muito interessante, porque, ao mesmo tempo, por eu ser nerd, eu acabava passando muitas amigas, colegas de ano, eu falei: "Não, deixa que eu faça, vamos fazer tudo junto", porque eu queria que a gente continuasse juntas. E é um Aham. universo de colaboração. Sim. E acabei que as minhas colegas de turma eram as minhas primeiras clientes. Legal. Que elas vinham: "O que que você acha disso? Olha, esse era o meu exame". E eu falei: "Caramba, Eu acho que dá para eu posso viver disso". Conciliar minha nova paixão, que foi o que eu fiz anteriormente com a ioga, quando eu estava totalmente perdida de como é que eu vou conciliar o meu mundo espiritual com o meu mundo profissional, foi quando eu resolvi abrir o Nirvana. Eu falei: aham. "Pô, se eu só quero fazer ioga, esse tem que ser o Eu meu posso trabalho". exato. Eu quero viver isso profissionalmente. Exatamente. E aí nessa fase era, como eu só quero pesquisar hormônio, por que não ajudar os outros com os resultados das minhas pesquisas? E foi assim que eu comecei a atender mulheres, porque eu não sou médica, eu tenho que sempre deixar isso muito claro, porque eu sou muito palpiteira, E as eu suas sou pesquisas cientista, eu faço pesquisa e também eu não faço pesquisa de, não sou eu que estou lá no laboratório fazendo a pesquisa, adoraria. aham. Eu faço parte de um grupo de naturopatas e a gente estuda as pesquisas existentes para achar denominadores comuns para fazer o resultado dessas Ah, pesquisas úteis na prática, porque o mundo da pesquisa também é um mundo muito ah, peculiar. É difícil fazer pesquisa em humano. Você tem sim. o tempo, e para quem imagina que tem um monte de ser humano lá se disponibilizando, eu estou aqui disponível para ficar 3 anos fazendo tudo que vocês É, querem, não. grupo de controle. Não é assim. Então, é difícil de achar pessoas, é difícil de controlar todas as variáveis. Então, quando você analisa um estudo científico, você não pode só olhar a matéria e a conclusão. E muitas vezes a conclusão nem é o que o estudo concluiu. Como é o caso desse estudo do WHI, que criou esse medo todo de câncer por reposição hormonal, Sim. né, o o o resultado da pesquisa, o que está lá dentro, não é o que foi concluído. Então, o meu trabalho com essas naturopatas é extrair da pesquisa e o que que pode ser levado no mundo prático, Entendi. entendeu? Entendi. Com o que a gente tem e com o que aquela mulher pode fazer. Isso é muito legal, porque eu também sou uma pessoa prática, tipo, tem Eu que vou dar para fazer, né. não, sim, e essa parte que você disse, né, destacando que a Isabela teve um cuidado muito grande de dizer que ela não é médica, tal, mas essa sua experiência, que é muito rica, você disse que você começou lá a atender as pessoas que estavam lá com você, e aí de uma hora para outra veio uma enxurrada. Você consegue entender e ver, eu queria que você me dissesse essa experiência, porque nós mulheres, e eu também passei por um câncer de mama recente, o seu não era de mama, o meu foi recente, e a gente é menopausada assim, pá, e eu não estou falando de ganhar peso, só de gordura, que também isso é muito importante para a nossa autoestima, mas eu estou falando de outras questões, cansaço. A mulher com 50 anos está extremamente ativa profissionalmente, a gente esquece as coisas, é muito difícil. A parte cardíaca fica fragilizada. E uma vez conversando com uma profissional, ela me disse que não existe talvez um interesse, está nascendo um interesse agora por isso, porque as mulheres estão demandando. Porque antes não tinha muita sobrevida de mulheres que tinham tido câncer. Isso eu estou falando desse grupo em específico, mas a menopausa atinge a todas, né? Mas é que os grupos de mulheres que tiveram câncer é muito assim, pá, né? Não tem perimenopausa, né? O Não, que você tem a me dizer acho que disso? vocês são as que mais sofrem, tanto as que tiveram câncer ou aquelas que, por qualquer motivo, foram induzidas a uma menopausa cirúrgica, seja por quimioterapia, seja porque tiveram que fazer uma esterectomia, que é a retirada do Do útero. útero dos ovários, né? Só do útero, até em teoria, não abalaria, porque você ainda teria ovários, Claro. apesar de que afeta sim, tá? Uhum. Dizem que não, mas afeta. É que o o cérebro e o corpo não teve o tempo de se recalibrar a essa transição. Uma mulher que passa pela menopausa naturalmente, mal ou bem, apesar e a gente pode entrar em sintomas de perimenopausa, que essa é a base da minha pesquisa e o cerne do meu livro, mas que é optando fazer terapia hormonal ou não, você teve um tempo para, pelo menos um pouco de recalibrar. Essa induzida, seja pelo câncer ou seja por outras cirurgias ou qualquer que seja o motivo que colocou uma mulher jovem na menopausa, ou seja, sem produzir os seus próprios hormônios sexuais, é muito abrupta. É. E
eu acho que é um ponto cego na medicina de quem está trabalhando com isso, e me desculpe, eu não sou oncologista, você tem que escutar o seu oncologista, por favor, mas é de a gente não sabe o que a gente não sabe, e o medo é tão grande que eles deixam de ajudar por achar que só estar viva é o que é É suficiente. suficiente, Nossa, quando, na verdade, você está realmente viva porque sobreviver não é viver. Isabela, você falou tudo. Essa, eu acho que você falou uma frase que eu não conseguia traduzir. Era isso. Porque o que, que adianta você manter uma pessoa numa redoma viva, mas sem ela usufruir da É, vida? Viver não é sobreviver não é é. viver. E Isso é muito existe uma forte. troca, e isso é nenhum. Eu amo os meus médicos, eu estou cercada de médicos maravilhosos que agora também me respeitam, porque eu já converso de um outro nível. E esse é o intuito do meu trabalho, que eu acho que se a gente empodera as mulheres a entenderem o que está acontecendo, se a gente quer ter respostas melhores, a gente tem que aprender a fazer perguntas melhores. Então, eu, quando cheguei para o meu médico da tireoide, que eu não tenho tireoide, eu falei, eu quero testar outro medicamento. Lá nos Estados Unidos era não. Não, não pode. Um dia eu caí aos prantos. Eu falei, por que não? É o meu corpo. Se der errado, sou eu que vou Eu, sentir. Por que você não pode me dar esse hormônio que eu estou te pedindo? Porque lá ainda por cima, aqui a gente ainda vai na farmácia e faz a loucura de comprar. Lá lá não tem não. como. E depois de muita, era quase, eu tive que negociar muito para conseguir mudar o hormônio que eu sabia que era o que eu precisava, porque eu já tinha estudado isso, mas eu estava indo contra a medicina convencional. Foi muito difícil. Tive que dar milhões de pulinhos, trocar de médicos 300 vezes. Hoje eu tenho 3 ginecologistas, um naturopata, um cardiologista. Eu falo com todos, mas a opinião que vale é a minha. Eu escuto tudo o que eles têm a me dizer, Sim. com toda a humildade de que eu não sei o que eu não sei, mas eu também acho que quem vai ter que sobreviver com a consequência É dessa você falta mesma. hormonal sou eu. E ninguém nunca vai ser mais interessada na nossa saúde do que nós mesmas. Sim. Então, existe um conceito, em inglês se chama informed consent, né? É consentimento informado. E eu acho que é isso que falta um pouco nessa conversa, quando você está conversando com seu médico. Ele também não tem todas as respostas, e ele não sabe tudo, e as pesquisas científicas também não nos dão todas essas respostas. Então, eu acho que seria muito mais transparente o próprio médico dizer: olha, eu não sei, eu tenho medo, talvez eu ache que isso não dê, mas não é que, e no caso de uma mulher com câncer, por exemplo, uma que eu não consigo entender é Vamos juntos, a né? reposição hormonal vaginal. Hoje a gente já É, sabe hoje já. Que que é pode. possível. Há 5 anos atrás, eu tive que brigar muito para muitas das minhas pacientes que não conseguiam, e não é só sexo. Não que só sexo não seja suficiente. Eu Mas acho é que isso já é dor, motivo suficiente. É não conseguir andar incontinência. de bicicleta É. porque dói, arde, você não consegue papel higiênico e muitas vezes também, e eu vou entrar até num outro ponto, que a medicina é focada em homem, tem um viés masculino, ainda é patriarcal, onde o prazer feminino é considerado luxo. Sim, é Nossa, supérfluo. é supérfluo. O homem, o Viagra, né? Não subiu um dia, 5 anos depois já tem Viagra. Os 5 anos eu estou inventando agora porque eu não sei. Né? Mas rapidinho Mas por isso que eu resolvem este falo, problema. é a demanda. Esse que é o É, ponto. Eu acho que nossa, você tocou num ponto extremamente importante. A mulher, todas essas questões da feminilidade, do nosso bem-estar, das questões íntimas, etc., a mulher não coloca. Isso é secundário, e até a própria, até a que própria. não, que nos diziam fútil, motivos outros que são consequência. Então eu vou dar um retrocesso. Uma mulher tem receptores de hormônios sexuais e principalmente estrogênio, estradiol, em todas as partes do corpo. Então, menopausa vai muito além de calores e mal-humores. Uhum. Hoje a gente já sabe que tem, e eu fui a primeira a trazer isso no Brasil, porque eu estava lá quando esse estudo foi publicado, da síndrome músculo-esquelética da menopausa, que é, nessa transição menopausal, é muito comum, isso para todas as mulheres, você começa a ter dorezinhas, astralgias, Ó, fibromialgia é uma mãozinha. diagnose que você não deve aceitar se você estiver nessa fase antes de ter certeza de que é isso, até porque ela é uma diagnose por diferencial, tipo, você não tem mais nada errado, você ainda está com Por dor, então deve exclusão, né? ser por exclusão. Deve ser fibromialgia, quando, na verdade, ela pode ser deficiência de hormônios sexuais que está te dando dor articular, dores musculares. O famoso ombro congelado,
O meu são as mãos. Pois é, Eu não abro mais uma eu garrafa de tinha eu água. tive, Raynaud's, que é uma autoimune, eu tive fascite plantar, Plantar. problemas no joelho, e aí você vai de especialista em especialista, mas qual é o denominador comum? Queda de hormônios sexuais. Então, como é que você vai resolver esse problema? Através do suporte nos hormônios sexuais, que, para quem pode, é terapia hormonal, e para quem não pode, eu ainda insisto que, no meu ver, nada que o nosso corpo faz iria contra nós, né? Quando é que uma mulher tem mais estradiol? Quando ela está grávida. Quando é que ela tem menos problemas com câncer? Quando Também ela nessa está época. grávida. Sim. Então não faz sentido para mim, não fecha na minha cabeça que o estradiol Faz mal. faz mal ou vai contribuir. Não sou oncologista, eu acho que algumas instâncias ele pode fazer, porque ele Mas faz tem coisas sentido. crescerem. Então, alguns cuidados precisam ter. O estradiol é um adubo, ele vai fazer o seu endométrio crescer. Então, o que você tem que fazer? Cuidar da poda. Uma terapia hormonal bem feita vai ter a progesterona, que vai contrapor isso. Outra coisa que agora está aparecendo, até então, testosterona era um andrógeno, um hormônio masculino. Esse nome está errado. Nós, mulheres, temos Damos mais testosterona. testosterona no corpo do que estradiol e progesterona. E ninguém fala disso. Se a gente converte todos os hormônios na mesma medida, na mesma unidade, Temos a única, a da única médica. aprovação para o uso de testosterona é para desejo sexual hipoativo. Quão pequeno, né? Quando ela pode te dar força, ela te dá mais prazer pela vida, mais bem-estar. Só que na visão masculina da medicina, bem-estar é um luxo pedir Dispensável. demais, né? E toda essa reflexão que eu vejo você falar, assim, para a gente voltar para uma linha de tempo e entrar no Sou Bela, me diz se eu tô certa, porque eu vejo assim, você primeiro tem uma base absurda, assim, né? E vivências inúmeras. Então, primeiro você tem uma essência que veio lá desde pequena, com a sua avó, etc. Isso foi aflorando e você foi se permitindo ter vivências. Você foi construindo um alicerce sólido. Aí você está lá na universidade, etc., você começou a ver que essa questão sua te despertou uma busca. Maravilha. Aí você percebeu que essa busca sua, esse seu interesse, interessava outras mulheres. E nesse finalzinho de conversa, eu percebo que você convida a gente à reflexão. Porque é isso. Você instiga que a gente pense: opa, peraí, com respeito à classe médica, né? Que você disse que você tem a sua equipe médica, você os ouve, e aí você fala: pô, peraí, mas eu também sou uma cabeça pensante. Deixa eu tentar entender. E é isso que você faz no Sou Bela? É exatamente isso. Eu quero dar poder à ser humana a se entender antes de mais nada, para que ela possa ver o todo e receber as informações que fazem sentido. O seu médico vai ficar o quê? Meia hora com você. Você está há uma vida convivendo. Você é claro que a gente tem os nossos pontos cegos e por isso a gente precisa que alguém nos olhe de fora, mas é uma troca, né? E o médico também, a gente também tem a parte que é a nossa culpa como paciente de entregar e delegar e achar que ele é o salvador, Exato. sem querer fazer a nossa parte. Nós temos que ser Isso mais ativas. também está errado, né? É. O remédio não trabalha sozinho. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que comer bem, você tem que aprender a dormir, mas isso também não nos é ensinado, né? A gente aprendeu que a resposta para os nossos problemas vem encapsulada, quando a maioria das respostas vem no todo, no seu estilo de vida. É aquilo que você faz da hora que você acorda até a hora que vai dormir, é que vai determinar realmente a sua saúde. Eu também acho. É um conjunto, É, né? Um conjunto. Eu digo até uma forma muito simplória, é uma receita de bolo, né? Você faz um pouquinho daquilo, é óbvio que às vezes sai daquilo que a gente imagina, né? Tem situações adversas, mas assim, dá certo se a gente cuidar. E assim, lembrando que uma coisa que eu queria que você comentasse, que cada vez mais, o meu marido é educador físico. E ele trabalhou com gestantes por muitos anos, tal. Agora ele voltou para o futebol, que é a área dele. Mas a gente percebe que a atividade física, o bem-estar emocional, ele está tendo mais respeito, né? E você, ela traz essa questão da meditação. Como que você, como você trabalha isso no Sou Bela? Você faz
as suas gravações, você senta lá e começa a falar, e como é a troca que você recebe? Então, no início, eu comecei tentando colocar todo mundo na mesma página. Então, eu explicava o que que acontece no corpo da mulher, como é que é o ciclo feminino, o, o que que é o hormônio, o que que a gente precisa. E aí, eu tenho uma clínica, né? Então, eu tenho o meu passo, eu tenho o meu método. Eu chamo Aqui no Brasil ou não? nos Estados Unidos. É, porque você falou que eu acho que no podcast da Vivi que não está mais atendendo tanto aqui, né? Não, e eu tenho um programa chamado Reset Metabólico e Reset Hormonal, que são ensinar isso. Eu acho que existem muitas alavancas que nós temos a nosso dispor, fáceis, Aham, simples de aham. fazer. Que se você sabe, isso é o que você tem que fazer, e aí você busca ajuda no que você não sabe. E para fechar aquele ponto, aquela conversa médico e holístico, eu acho que também tem que ter um cuidado. Eu fico bem nesse lado da nutrição funcional e da medicina funcional, porque eu acho que o ser humano é um todo, né? Nós somos uma orquestra sinfônica onde todos os sistemas do corpo têm que funcionar juntos. A medicina acabou sendo muito especialista. Tem umas horas que isso é ótimo e você precisa do especialista, até porque um ser humano só não consegue dar conta de tudo. Mas eu acho que esse ser humano especialista tem que se lembrar de que aquela especialidade dele é parte de um todo e deixar um pedacinho para o que que é que eu não estou vendo. Mas, por um outro lado também, principalmente no Instagram, e isso eu acho que as pessoas têm que ter cuidado com o que que elas estão consumindo. Porque dor vende, você capta muito mais a atenção, e eu me recuso a fazer parte desse grupo, porque eu detesto o terrorismo. E as coisas não são simples. Então, se alguém vem também, é só fazer dieta que vai resolver, é só meditar que vai resolver. Não, às vezes não é, Uhum. né? E também. Então, não é preto no branco. Eu acho que Sim, eu concordo. esses shades de cinza é o que faltam na conversa de todos. Sim. Né? Não existe os 5 melhores suplementos que vão funcionar para todo mundo. Isso é a coisa que mais me irrita. E eu já fiz o teste. Quando eu começo o meu Instagram, os 3 suplementos que são melhores são os que dão maior engajamento. A minha equipe fala, pelo amor de Deus, faz mais isso. Mas eu fico, não, isso é vender minha alma, porque eu não acredito nisso. Então eu quero que você também não acredite nisso. Você acredita na Na individualidade, né? individualidade, cada uma é única e cada situação é única e tem uma situação que você vai precisar tomar uma droga mesmo, Aí eu gosto muito disso, eu né? acho muito verdadeiro esse seu E ter essa posicionamento. abertura Sim, de cabeça de que, né, as coisas não precisam ser se isso é bom, é porque aquilo é ruim. Não, é o e também, né? sim, sim, verdade. Isabela, e Então agora, ah, respondendo a sua ah, pergunta, né? Como eu já estou há 3 anos no ar e eu tenho as minhas ouvintes e as minhas amigas no Instagram, o conteúdo é feito pelas perguntas e pelas demandas dela, porque sim, no fundo, o podcast não é para mim. Eu já sei o que eu quero saber. O podcast é para vocês. sim. E eu respondo, então ele é muito uma interação. Eu abro as caixinhas, o que é que vocês querem saber, e aí Aí tem você vai sempre um denominador construindo. comum Uhum. e eu faço uma ordem de pensamento. Eu falo, para eu responder essa pergunta, elas precisam saber tudo isso. Então, às vezes, eu tenho séries, né? Isso, e porque é uma construção. Eu não quero te dar a resposta, né? Aquele Eu boi entendi. velho, eu quero te ensinar a pescar. Então, é denso, nem todo mundo gosta. Por exemplo, a minha mãe às vezes fala, eu tenho que ouvir 5 vezes, não dá para só me dizer o que fazer. Para isso você vai em outra pessoa. Eu não quero te dizer o que fazer, eu quero que você saiba o que Mas aí você fazer. absorve de uma forma definitiva. Eu falo isso no escritório, até essa frase que você falou. Não quero te dar o peixe, eu quero ensinar a pescar. Porque pode ser realmente mais difícil, de fato é. É, Mas quando entra na tua cabeça, entra. é, Né? E você é, não esquece nunca mais. E você usou a palavra série, quando você começou a falar, eu acho que é uma série mesmo, né? Porque você tem que ir te assistindo, você falou, primeiro eu vou te dando uma base, e vem crescendo comigo, né? Vem aprendendo, vem é. discutindo comigo. E é muito legal isso daí. E aí tem umas que é uma maravilha, que elas voltam. Eu já escutei, mas eu tenho essa dúvida. E na minha cabeça, se o aluno não entendeu, é porque o professor não explicou direito. Então aí eu volto. E aí eu tento falar de outra forma. Então, às vezes, eu estou falando a mesma coisa de formas diferentes, porque as pessoas também precisam, ouvir mais de uma vez e Aham, ouvir de formas diferentes. aham. Para cair a ficha. Eu quase que no final eu falo, você já sabe a resposta, né? O que é Sim, que sim. você responderia a isso? Porque aí, quando você estiver confrontada com essas questões da vida, você pelo menos
sabe como reagir. Ah, não, agora eu preciso tomar aquele antibiótico. Eu tô com uma infecção séria. Que Sim. eu já fui dessa radical, que eu Uhum. queria fazer cirurgia no dente sem tomar antibiótico, porque antibiótico mata toda a minha flora microbiana. Mata, mas é melhor do que você ter uma infecção, Eu porque entendo. você fez uma É cirurgia, pesar prós sabe? e contras. Qual que foi Sempre. aquela questão que você Foi, é o eterno, o risco, o benefício esperado é maior do que o risco potencial, é e isso. aí você tem que medir. É. Enquanto for, ótimo. E quando não for, qual é o seu valor e o que é que você quer? Então, quando uma mulher, eu estou na minha clínica e ela chega, eu dou muito dever de casa. Você, antes de falar comigo, você vai responder uma chatice de milhões de perguntas no meu sistema. Sabe que eu acho que eu comprei o teu você estava falando do teu agora que você falou, qual que é o nome? Reset Eu metabólico, comprei, você é. falou, agora me veio E aqui na não cabeça. fez. Não, eu fiz, é porque vem várias partes, né? Tem a primeira, você É, termina a segunda. é. Acho que eu parei na segunda. Eu vou lançar de novo de uma forma mais rápida, pelo feedback das minhas alunas. E Ah, na clínica também, que era, eu estou olhando vários sistemas e eu estou te fazendo várias perguntas similares de formas diferentes para te fazer pensar. E muitas delas falam, nunca me perguntaram isso. Eu falei, pois é, eu quero saber é porque quem eu você adoro isso. é, para eu poder determinar uma anamnese de verdade, o que que é que você está precisando. Porque muitas das vezes, isso é muito duro para uma mulher ouvir também, que é a mulher chega para mim, ela tá comendo ótima, a dieta dela é perfeita, ela faz exercício, ela faz isso, ela faz aquilo, e ela não entende porque que ela não tá bem, né? Aí você tá feliz com seus relacionamentos? Mas o que que tem a ver isso? Mas tem. Você gosta do que você faz, né? Você gosta do seu parceiro ou da sua parceira? Se não, para que você tá fazendo tudo isso? Você chega em casa cuspindo marimbondo, você tá com raiva orgânica, essa comida toda aí não tá te adiantando É nada. verdade, mas é Então, verdade. somos um ser inteiro, né? E cada uma de nós, o nosso elo fraco vai quebrar num lugar. E, Aham. e eu brinco que eu sou detetive, no início, até o meu motivo, né? Meu ponto de venda, eu sou detetive da saúde. Eu não sou médica, mas eu vou descobrir quais são as causas que podem estar contribuindo para esse caos metabólico, que é como eu chamo, eu não posso diagnosticar nenhuma doença, a minha única diagnose é caos metabólico. Tem alguma coisa falhando nessa sinfonia e o seu sintoma pode ser de múltiplos ou de algum deles, né? Você chega, eu tô com dor de cabeça. Pô, tantas coisas podem causar dor de cabeça. Eu Verdade. tô com cansaço. E aí entra essa história voltando, né, para a fase onde a gente está, da menopausa, onde a queda dos hormônios sexuais impacta todos os sistemas do corpo. Sim. Cada uma de nós vai sentir de forma diferente. Só que se ninguém te ligar o lé com tré, você acha que você está dissolvendo numa poça, porque tá tudo dando defeito. Eu tô caindo aos pedaços, né? É, às vezes a gente tem essa sensação. E aí você tem que meio que se olhar de fora, não. Como é que eu vou resolver? Existe um método para resolver o problema, que deve ser igual assim no advogado, no mundo jurídico, né? Sabe um exemplo que eu dou? E que eu não queria deixar de te dizer isso daí? Eu acho que você é muito profunda. Você não é nada superficial, não é isso? E eu adoro Ah, isso, porque eu tô me identificando muito desde a primeira vez que eu te vi, porque eu também, assim, não sou óbvia. Às vezes eu já me senti meio cri-cri, porque eu fico, mas e se? Ana, meu marido fala: "Você fica procurando coisa". Eu falei: "Sim, para me convencer não é é. fácil". Mas aí eu acho importante, porque esse conceito que você procura arrancar da gente, quando ele vem de uma forma definitiva, não é isso? Eu acho que o autoconhecimento é o que vai gerar as soluções, É né? isso, é muito E isso. não é procurar pelo em ovo, Eu sei, sabe? é diferente, eu sei. E não querer. Ao mesmo tempo, eu não quero calar a boca de sintoma, mas não é para sofrer. Então, se tá com dor, a gente vai Meio tentar termo mediar a dor. sempre. Só que não é só parar a dor, é entender o que está causando a dor. Então, é aquele bom e velho, você pisou numa taxinha e tá doendo. Eu posso te dar um anti-inflamatório, eu posso te dar um analgésico. Seria melhor tirar a taxinha, Sim, né? Então, muitas de nós ficam andando com a taxinha, tomando o Tilenol é. e depois não entende por que que não está melhorando. Sim, porque a taxinha tá lá. Porque a taxinha ainda está lá, né? Então, esse é um pouco a raiz do meu trabalho. E Sim. aí, nessa fase menopausal, muita das causas é a deficiência do hormônio sexual. E aí, um ponto muito legal
de fazer aqui, e a gente usa essa analogia do carro agora, quando eu comecei a usar, era pouco, mas agora já está na boca do povo, que é ótimo, né? Assim, então, quando começar, devo começar. Se o problema é deficiência hormonal, o mais lógico seria colocar esses hormônios de volta. Algumas mulheres vão ficar super bem sem. Eu acredito ser possível. Confesso ainda não ter encontrado o unicórnio. Mas, teoricamente, é possível. Então, se você é esse unicórnio que está super bem sem terapia hormonal, maravilha. Eu não acho que a gente também tem que ter aquele FOMO de, tá todo mundo usando, eu tenho que usar. Mas, ao mesmo tempo, entender o que essa terapia pode prevenir. Sim. Coisas que a gente ainda não está sentindo, né? Doenças cardiometabólicas, densidade mineral óssea. Eu acabei de ter uma história de sucesso que nem eu acreditei. Uma paciente minha, 65 anos, veio com osteoporose e eu mesma falei para ela, eu falei, olha só, a gente vai ficar feliz se a gente conter a perda. E a gente vai entrar com musculação, você vai pular, a gente vai... Entrou na reposição hormonal e ela já tinha 65 anos, junto com o médico dela, junto com o ginecologista, junto com, enfim, todo mundo unido para o bem comum desta paciente. Ela me mandou semana passada que ela andou para frente, ela ganhou, acho que ela estava com -2 e andou, chegou para -0,5. Eu não acreditei. Então, ela não só estagnou, como ela melhorou a Que osteoporose. para mim foi, eu falei, caramba, então eu mesma tenho que acreditar, e isso já é, a vitória de uma é a vitória de todas nós. Com Né? certeza. Então, assim, faz diferença. Tá? Sim, A sim. reposição faz diferença. É aquela ideia do, a gente não espera o carro parar sem gasolina para encher o tanque. Então, seria melhor como prevenção poder encher quando está na reserva. Mas uma outra coisa super importante de ter em mente também, agora que o Instagram está na menopausa, é que tem uma enxurrada de mulheres jovens me perguntando: já devo começar? Eu tô com vários desses sintomas. Eu ia te perguntar isso, porque a sua linha de pensamento, para mim, é muito uma linha de uma pessoa madura. É muito parecida com a minha, ou seja, a gente atua no preventivo, porque a mulher madura, a gente fica, né? A gente é mais conceitual, não vamos dizer que não, né? Tem A vida gente já aí. apanhou mais da vida, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Se as mulheres mais jovens também estão sentindo essa demanda. E aí você... Então, o que eu tô vendo é o estilo de vida dessas mulheres mais jovens é o que está causando esses sintomas semelhantes ao que seria da deficiência do hormônios sexuais. E, embora eu não acredite que existe uma data, que existe você é jovem demais, porque 35 anos pode não ser jovem demais, e depois a gente pode elaborar mais nisso se você quiser, mas ao mesmo tempo, aquela boa e velha anamnese de qual é a causa. Porque se por um lado, uma mulher de 47, o carro dela está realmente parando por falta de gasolina, talvez essa mulher de 30, o carro dela está parando por uma pane elétrica, por um problema de ignição. Colocar mais gasolina não vai Não vai resolver esse adiantar. problema. Então, não corram achando que tem que começar mais cedo sem ter certeza. Que a reposição é solução para tudo. Não, não é. Ela é a cereja do bolo. Como a gente falou no início, você ainda vai ter que construir a massa do bolo. Como é que constrói a massa do bolo? Aprendendo a comer, aprendendo a dormir, gerenciando o estresse, o que não quer dizer saindo do mundo. Gerenciar o estresse é aprender a lidar, a responder apropriadamente sem destruir o seu sistema nervoso. Sim, sim. E é possível. Porque você pode Ainda gerar estou um estresse tentando, mas é sozinha, né? possível. Não, é verdade, é um conjunto aquilo. E todas essas suas vivências, né? Você traduziu e está trazendo também, não só no podcast, como palestrante. Como que funciona isso? E como você consegue cuidar do seu estresse fazendo tanta coisa? Me conta! Olha, é muita disciplina. Ah, Eu acho que em todas as áreas precisa de muita disciplina. Então, muitas vezes, as mulheres me perguntam, mas como é que... Às vezes eu sou dura até, principalmente na minha clínica, quando você está me pagando muito caro, eu quero ter resultado, mas eu brinco, eu não posso querer mais que você. Né? Eu sou o copiloto, quem está dirigindo é você. sim. Então, muita gente está buscando uma mágica e a mágica está no esforço que ela não quer fazer. Então, não tem almoço grátis. Aham. Para fazer tudo que eu faço, alguma coisa eu tenho que deixar de fazer. Né? Então, eu tenho uma vida muito regrada e uma vida talvez muito chata, que muitas de vocês vão olhar e falar, eu não quero ser
né? Eu quero o braço dela, mas eu não quero fazer o que ela faz. Então, é uma matemática que não fecha, Eu né? também. Então, eu tenho uma rotina de acordar e dormir bem estabelecida, né? 9 horas da noite, eu estou sentada na minha cadeira de meditação, eu vou meditar até as 10h30, eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou fazer exercício, eu sou bem meticulosa com o que eu como, na hora que eu como, isso na minha vida normal, Tá, tá? Mas eu também não acho que a gente possa viver numa rigidez intensa, porque sempre. para mim isso não é ter resiliência. Eu tenho que ter a capacidade de sobreviver aos imprevistos. Então, quando eu saio da Califórnia e caio aqui em São Paulo, é quando eu estou testando a minha resiliência, que eu estou palestrando até 11 horas da noite, em luzes, comendo em horários desregrados, e hoje de manhã eu estou aqui falando com você e meu cérebro tem que funcionar. Então, todo o trabalho que eu faço de disciplina é para, na hora que a minha disciplina não estiver ali, eu conseguir funcionar Se manter. apropriadamente. Então, eu Sim. acho que tem que ter esse equilíbrio. E eu gosto do que eu faço. Então, eu acho que isso é muito importante, que quando eu estou sentada lendo pesquisa por horas, o meu marido entra e fala, como é que você está 4 horas emburacada nisso? E eu, né? Tipo, não, Você nem eu percebeu nem que o tempo percebi. Então, passou. isso me dá prazer. Eu tenho uma vida social inexistente. E te faz falta isso? E não me faz falta, porque eu sou nutrida pelo meu trabalho e pela minha família. Eu moro numa cidade muito pequena. Algumas coisas me fazem falta. Eu sou carioca de uma família enorme, que eu amo, e uma família intensa e que faz milhões de coisas, e eu estou isolada lá. Então, eu sinto muita falta Do disso. Eu tenho convívio o meu familiar. núcleo familiar, que é o meu mundo social. Sim. Mas as minhas poucas amigas que eu tenho lá, se quiserem socializar comigo, elas têm que fazer exercício. Então, uma vai para academia, a outra vai Ou caminhar. vem meditar É, comigo e não fala comigo. eu não tenho. E aí, quando eu chego, quando eu saio, quando eu viajo, e aí eu flexibilizo, eu viajo de família, eu saio. Mas dentro de um contexto maior, eu tenho uma disciplina muito forte, porque senão o meu corpo não dá conta. Mas foi uma escolha, como você falou. Eu acho que quando a gente sente que foi uma escolha e que você pode alterar isso, fica mais fácil de conduzir, né? É uma É. escolha. Tudo é uma escolha. E uma outra coisa super importante, eu acho que é quando você está olhando e você não está feliz com a sua vida, você tem que sempre lembrar que você sempre tem uma escolha. Você É, não está presa. sim. Né? Principalmente as mulheres que estão aqui nos escutando. Existem exceções, o mundo tem muita Claro. injustiça, mas não é vocês que estão aqui ouvindo. Então, na hora que você estiver odiando tudo, é hora de pausar, fazer uma reflexão. O que eu quero da vida? Eu tenho, no meu mundo espiritual, assim como uma empresa tem uma missão, eu tenho uma missão, eu sei o que eu quero. E aí, toda vez que eu estou na dúvida entre caminho seguir, ou se eu estou cansada, ou se eu devo fazer isso, eu lembro do que eu estou fazendo aqui e o que é que eu quero da vida. E aí, essas escolhas estão alinhadas e vão me levar para onde eu quero ir, então eu sigo. Se não, se elas vão me desviar do caminho, desculpa, isso eu não posso fazer agora. Ou, não, a Eu gente tem que entendi. aprender a dizer não. Claro. E aí eu estou satisfeita com a minha escolha, mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Isso não quer dizer que tudo que eu faço é legal. Eu odeio tecnologia, sabe? Se quer me tirar do sério, é o meu computador não funcionar, é eu tentar ligar Duas. esse microfone aqui e ele não Duas. liga. Eu literalmente, Odeio. eu perco a cabeça do ponto dos meus filhos falam, como é que pode? Eu Você tá odeio ler tão... manual. Sabe esses manuais? Mas faz parte. Sim. Então, às vezes, eu tenho que respirar e falar, cara, eu quero fazer o podcast, eu vou ter que aprender a ligar esse microfone. Tem certas coisas que não tem jeito, fazem Então, parte do não é que jogo. tudo é legal, mas o todo, eu sei o meu objetivo. E aí, quando você sabe o porquê, aí o fazer fica mais fazível, né? Entendi. E sair, do mercado financeiro que você disse que ficou por pouco tempo, foi uma escolha para você voltar à sua essência? Porque, assim, do que nós conversamos agora, para mim, eu vejo que você hoje está muito alinhada com a sua essência. Porque, poxa, quem é que pode dizer que começou a meditar com 4 anos e teve toda essa questão de vivência familiar? Não é só meditar. Enfim, você foi crescendo com essa questão, é você. E eu creio que o mercado financeiro, não sei como era no seu caso, quero que você me explique, deve ser aquela pilha total. Foi então uma escolha sair de lá? Não, não tem nada a ver. Imagino que uma escolha, uma ruptura Foi diferente. uma escolha muito consciente. Eu, na época, eu tinha até sido aceita para ir fazer o Harvard Business School.
Porque a gente, ela é diplomata. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. Eu tô honradíssima. Eu sou uma nerd, assim, pode não parecer, mas eu gosto de estudar e sempre gostei, e estudo veio muito fácil para mim. Na escola, eu realmente era aquela criança que só tirava 10. Mas eu gosto de nerds. As E, pessoas pensam e, que o nerd é é, ruim. Eu adoro nerds. Eu e eu sou. gosto, eu descobri que eu gosto de saber. Eu não gosto de pergunta sem solução. Então, várias das questões que eu abordo também foram quando ou uma Instagrama fez uma pergunta e eu falei, cara, eu não sei, mas agora eu quero saber. E aí eu vou pesquisar porque eu tenho essa Te cutucou, né? curiosidade. Eu tenho essa curiosidade. Então, no mercado financeiro, apesar de eu adorar o lugar que eu estava, era pobre. O meu trabalho era fazer gente rica mais rica. E num mundo de desigualdade. Sim. Eu sou muito politizada também. Eu acho que todas nós temos a obrigação de melhorar o mundo. Você tem uma visão social. E quem Muito boa. sabe mais e quem pode mais tem uma responsabilidade maior. E Concordo. essa é uma responsabilidade que eu não estou vendo pegada para si, Que legal você falar isso. sabe? E cada uma de nós contribui no que pode, né? Não é todo mundo tem que fazer coisas grandes. E generosidade e graciosidade, como é que era aquele simpatia, não custa nada. Não. Né? Então a gente consegue fazer um mundo muito melhor Também acho. só sendo atenta ao Exato. outro. Eu Ou pelo penso menos nisso. não tem nada bom a dizer, fica calado. Eu também Né? acho. Não se manifeste. Aliás, é uma coisa que a gente também vem falando muito, a falta de empatia, o olhar para o outro. Tudo isso começou na minha necessidade de olhar para o outro, não querendo fazer, vender meu peixe, mas é porque é uma necessidade que eu tinha de fazer coisa. Eu não posso passar por aqui sem fazer algo que eu penso que me marcou muito que a monja falou para você, de vá acender outras luzinhas, né? Que é o que você vem fazendo. É lindo verdade. isso. E é Eu fico arrepiada uma até. coisa super legal da gente pensar que colocar o outro, não em primeiro lugar, mas também, assim, por exemplo, ontem eu fui fazer essa palestra para o C6. É claro que eu estava ansiosa, é claro que eu queria performar e mostrar que eu sei. Então, quando eu vi que o meu ego estava subindo ou que eu estava ficando ansiosa demais, foi aquela reflexão, eu falei, isso aqui não é para mim. É para aquelas mulheres que estão assistindo. Aí eu fiquei calma, entendeu? Eu falei, eu sei do que eu estou falando e eu estou aqui para dividir com elas. Então, o que é que elas querem saber? Sim. E aí você se coloca numa outra posição e tudo flui, sabe? E de repente, imediatamente antes, sobre o me outro. colocaram numa salinha com uma advogada incrível, uma mulher que estava falando de finanças e a gente foi uma troca linda. Eu falei, cara, que sincronicidade. Quando você se permite escutar a outra pessoa de verdade, pode ser tão rico, né? Ela falando, eu falei, caramba, que legal, nunca tinha visto isso. Da mesma forma, por exemplo, você é advogado, você falou de família, né? Sim, sim. Eu tenho uma grande amiga minha que é advogada de família. Eu falei, no fundo, você é uma terapeuta, né? Porque ela quase que briga pela... Você tem certeza que você quer isso? Ou pela harmonia dela? Não vamos Uma discutir. excelente advogada, então, porque o advogado de família tem que ter esse olhar. Não é? Tem que ter esse olhar. Eu não estou lá para destruir famílias. Né? Não, ela falou para uma amiga nossa que estava muito bélica com o marido. Ela falou, você tem certeza que você quer o pai do seu filho na cadeia? Exato, é isso. E quando ela falou aquilo, eu vi a cara dessa minha amiga, mudou a conversa, sabe? Ela falou, eu sei que você está com raiva dele, mas você tem que lembrar que ele tem um papel nisso tudo. Então, essa humanidade falta no todo. Falou tudo. Né? É isso. No meu Instagram, eu coloco assim, eu cuido de pessoas. E eu acho que na minha profissão, na sua, em toda, tem que ter a humanidade. Na minha, eu tenho que ter isso muito latente, porque é bem isso que você falou. E é uma responsabilidade muito grande. Eu recebo mulheres que têm... Eu não trabalho com violência doméstica, mas diretamente, mas tem um pano de fundo de muita vulnerabilidade. Então, aquela mulher, ela chega lá frágil, vulnerável. Em primeiro lugar, você tem que honrar aquela mulher que chegou lá e está confiando em você. E outra, exatamente... traçar estratégias para que ela não destrua a vida dela. Às vezes não tem jeito, você tem que ir para o pau, mas... Pois é, mas consciente, né? Não pela raiva, não pela emoção. O direito de família atual é isso, não é mais barraco. Isso é obsoleto. Você tem que traçar, né? A família continua. Tem um lema na OAB que fala o divórcio pode acontecer, mas a família continua. E é meio que por aí. E a mesma coisa na medicina, né? É a gente entender isso tudo. Num ponto... entrando totalmente, a gente pode voltar para a nossa pauta, que eu já nem me lembro qual é, mas que quando uma mulher adoece,
quando uma mãe entra na menopausa, a família inteira adoece, Adoece, entendeu? exato, Então, exato. ontem uma mulher me perguntou, mas você não tem culpa de passar tanto tempo na academia ou meditando porque você está se ausentando da família e deixando os filhos? Eu falei, eu não tenho culpa. Eu tenho culpa o tempo inteiro, entendeu? Assim, a culpa a gente tem que aprender a lidar, porque uma mãe que trabalha tá sempre deixando alguma parte, né? Aquela sensação de tipo, ah, no trabalho eu podia fazer mais, ou em casa eu podia fazer mais. Mas você não pode enxergar a sua saúde e a sua sanidade como supérfluo, como um luxo. Ela é uma necessidade tão quanto sair para ganhar dinheiro. Porque uma mãe forte, uma mãe saudável, uma mãe com uma estabilidade emocional vai ser uma mãe melhor. Mas Que olha que louco, né? é, né? Mas é um pensamento comum, E inclusive. um pensamento que me incomoda muito. A minha É. mãe, ela sempre foi uma mulher muito ativa. Eu sou de uma família muito forte, de mulheres muito fortes. E a minha mãe, ela não esteve fisicamente tão presente. Mas a minha mãe é meu espelho total. Ou seja, ela me trouxe outra coisa. Entende? Então, assim, a mulher ela é cobrada o tempo todo. Gente, que injusto. Você não tem Muito culpa. injusto, é muito injusto. E somos cobradas mesmo. Eu também, eu venho de uma família de pessoas que fazem, a minha mãe também sempre trabalhou, isso é um exemplo na minha casa, e por isso eu sou assim, talvez, né? Existem aquelas mulheres que amam cuidar da casa. E tudo certo. E tudo certo. Uma das minhas melhores amigas lá, ela não entende. Ela fala: "Eu não entendo por que você nunca tem tempo, por que você trabalha tanto". Ela é uma dona de casa perfeita. Eu chego na casa dela, a casa dela está impecável. A minha casa está de cabeça para baixo. São Nossa Senhora. escolhas e Exato. prioridades, né. Eu falei das plantinhas agora, porque eu estou me forçando a ter essas plantinhas, porque a minha casa é minimalista. Minimalista porque eu não cuido dela, meu escritório é impecável. E eu tenho uma das minhas melhores amigas também assim, ela é de família árabe, e assim, a vida dela é ter filhos, sei o que, ela tá linda. Eu falo que às vezes eu olho assim e falo, me dá um desespero, eu falo, imagina, porque eu não fui mãe É. conscientemente. Acho que seria uma excelente mãe, não sei. Mas eu escolhi a minha carreira e estou super feliz. Assim, eu já troquei com uma amiga minha que veio aqui, que ela é repórter jornalista da TV Cultura, e a gente falou muito sobre isso, sobre o preconceito que a gente também sofre Muito. por não ter querido ser mãe. Eu mesma. Eu falava, gente, eu devo ser É. estranha, porque eu não quero ser mãe. Não tinha essa vontade. E não quer dizer que eu quero matar criancinhas. Eu amo Não, crianças. eu acho que é uma escolha, e a escolha da maternidade, muitas vezes, para muitas de nós, é uma escolha imposta, Sim, né. sim. A vida, sem dúvida, com filhos é muito mais complicada. É. E para quem quer fazer milhões de coisas, isso é uma questão eterna. Eu estou aqui no Brasil por quase 2 meses, eu estou deixando 2 adolescentes com pais sozinhos, um coração dividido, né, são escolhas muito difíceis. Seria muito mais fácil não tê-los? Obviamente, é uma escolha que eu não fiz e eu estou muito feliz com a minha escolha, mas eu acho que uma mulher conscientemente toma essa decisão de não ter filhos, eu acho de uma fortaleza incrível. Acho Eu que é também acho. honrar a É, si própria, né, exato, é porque ninguém difícil. jamais julgaria isso no homem, né. Exatamente. E para a gente dar aquele grande finale, eu quero que você traga agora toda essa sua experiência de ciência, espiritualidade, bem-estar, essa questão da menopausa que você vem estudando muito. O que que você daria de conselho para uma mulher que está impactada emocionalmente, está vivendo o pior? Você disse que não encontrou ainda o unicórnio, né? Você mencionou isso. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou até relativamente grata por não ter tantos sintomas. Eu não tenho mesmo. Não tenho fogacho, eu não sei o que que é isso, mas assim, sinto que eu mudei. Eu sempre fui uma pessoa que era. Hoje eu tenho que não comer para me manter minimamente ah, magra ou dentro do peso, sei lá. Sinto certo cansaço. Mas é aquela mulher que está no fundo do poço, porque eu vejo algumas mulheres nas redes sociais chorando, desesperadas, desistindo mesmo da vida. E que não tem acesso a pessoas como você, né? Se bem que tem acesso Ao podcast, ao e é por isso que ele podcast, está aqui exatamente. também. É, E o novo lançamento do livro, do é. livro, não, é daquela série que você falou que você vê. Tem uma série, mas no livro, É. esse livro Perimenoquê, eu vou sintoma por sintoma e eu digo exatamente o que fazer, inclusive com doses de suplementos que você só deve usar com orientação médica, mas eu dou tudo. Exatamente para quem não puder, ela vai ter um manual que eu queria ter tido
quando eu passei por essa fase. Então, a resposta para o que fazer, eu acho que eu vou te dar duas. Tem uma resposta etérea e tem uma resposta bem prática. Uma é a gente tem que ter a capacidade de pausar e entender. É quase que a gente, isso aqui é um, a gente é um avatar num videogame, tá? A gente tem que conseguir levar a vida um pouco menos a sério para poder dar algumas risadas. E que Sim. tudo pode ser, de certa forma, mudado. Eu sei que parece uma loucura, mas quando a gente consegue sair do universo do só eu e dar um zoom out, existe uma paz do lado de fora, que a maioria dos nossos perrengues aconteceu ou no passado ou ainda está prestes a acontecer. E nesse minuto agora, tipo, dá para achar um pouco de paz. Eu tenho ainda dificuldade com a dor física, porque com a dor física você não consegue meditar, você não consegue pensar. Então, no mundo prático, vamos resolver a dor que está te impossibilitando de fazer outras escolhas na sua vida. Tá. Em alavancas, a alavanca mais simples e com mais poder é o exercício físico. Sim, é incrível. E eu sei que é uma pegadinha, eu estou exausta, eu estou com dor, eu não dormi, eu não tenho energia. Aí a gente tem que cortar de algum lugar. Você vai ter que confiar em mim e acreditar que isso vai funcionar. O exercício vai te trazer hormônios do bem-estar, ele traz endorfina, que é analgésico natural, ele cria neurotransmissores que vai mudar a sua maneira de olhar. A coisa mais difícil de fazer uma pessoa entender quando está nessa fase depressiva ou meio sem saída é achar motivação. Então, esse é um trabalho interno. Você tem que acreditar que você consegue mudar porque você consegue. Todo mundo consegue. Ninguém é tão especial que não consegue. Tá? Então, conecta com essa força, começa a fazer algum exercício, natureza, ir para o lado de fora, pegar sol. E aí, uma etapa de cada vez. Aprende a comer. Eu sempre brinco que, como mulheres, somos ótimas em dieta. Mas ninguém nos ensinou a nos nutrir apropriadamente para Sim. construir um corpo. Então, uma coisa que você acabou de me Que falar tá errado, né? Ficar sem comer não é o não certo. pode. É. É o que comer para me nutrir. E, infelizmente, existem algumas coisas que a gente tem que fazer diferente, sim. E vai ter que deixar de comer algumas coisas, mas uma vez que você encontra uma maneira de se comer, você para de se alimentar, você para de fazer dieta. Porque essa passa a ser a maneira que você come. Então, tudo tem um pouco de como é que a gente fala? Learning curve. Tem uma curva de aprendizado. Você faz um pouquinho no início, é um pouquinho difícil. Você vence essa primeira resistência e um passo de cada vez. Então, eu realmente acredito que o exercício é uma alavanca enorme e muito pouco utilizada. Para mim funciona muito essa questão que você disse, pode parecer contraditório, mas eu tive uma pneumonia há um tempo atrás e eu fiquei afastada tô afastada há uns 3 meses e eu tô cansada. Quando eu tô treinando, eu não fico É, cansada. Pode parecer contraditório, mas exatamente, vem todos esses hormônios, né? é. E E até durante tratamentos de câncer, por exemplo, eu fiz um trabalho com isso uma eu treinei. oncologista maravilhosa, que era mesmo durante o quimo, ela botava as mulheres para fazer musculação. É. E a resposta foi incrível. E diz que, eu não lembro mais a porcentagem, mas a recidiva de câncer, ela diminui sensivelmente com a Muito. prática, O né? exercício físico é uma coisa incrível. Nós somos seres desenhados para se mexer. E a vida urbana colocou a gente muito estagnado, sentado o tempo inteiro. Nosso corpo não foi desenhado para isso. Então, o esforço, tanto o exercício agendado, vou lá fazer uma musculação, como movimentos, né? Levanta e vai pegar sua água, não espera ninguém trazer Sim, ela para sim. você, está sentada na mesa. Eu, entre um paciente e outro, eu faço 50 polichinelos. Ah, Por meu isso eu Deus! falo aquela coisa de disciplina, Sim. às vezes meio obsessiva, ou eu faço flexão de braço. Aham. Isso tira a adrenalina do corpo, né? Porque Sim. quando você está estressado, o seu corpo faz aquela enxurrada de hormônios de estresse. Se você estivesse no mundo animal, o que você ia fazer? Ou matar ou correr. Você ia Aham. gastar fisicamente essa Sim, adrenalina, esse sim. cortisol. Você sentada numa reunião, você vai implodindo, né? O seu sistema, o seu coração não vai aguentando, você vai se Você desalinhando. precisa. Então, quando você dá esse estímulo, né? Eu faço esses 50 polichinelos, quando eu vou fazer uma flexão de braço, eu estou gastando Sim, hormônio de estresse e acalmando o meu sistema nervoso
para voltar calminha para a minha... Teve uma convidada que fez isso. Antes de chegar aqui, ela começou a dar uns pulinhos. Não sei se o Ale lembra, mas aconteceu isso. Se eu tiver ansiosa, quando eu tô para entrar num palco, que vai ter 300 pessoas É me para gastar, olhando, né? eu dou uns pulinhos também. Que legal. Eu posso definir a Isabela como uma mulher que entende que essas várias partes, que tem que existir um equilíbrio entre essas várias questões que nós conversamos. Define para mim a Isabela que você quer continuar, né, passando para a gente daqui para frente. Eu acho que não é a Isabela, eu acho que é todas nós entendermos que somos seres multidimensionais, né? Aquela frase de você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. É isso. Então, a gente tem todo esse espectro que vai do nosso corpo físico, da maior densidade da matéria, até o etéreo do desconhecido. E olhar para a vida com esse olhar de curiosidade, de por que isso está acontecendo? Nossa, olha aquela coisinha ali. Adoro E isso. para olhar a borboleta. É viver, né? É Tá viver, viva. é viver e viver no momento presente, em cada instante. Então, eu sei que às vezes parece piegas e impossível, e eu não tô nenhum ser iluminado, eu também me irrito, eu também choro, eu Sim, também eu tenho sei. ansiedade, mas eu consigo ter entre consigo ter aquela pausa de reflexão para eu não me emburacar, entendeu? Eu falo, caramba, que reação esquisita Você foi tá essa? atenta. Exatamente. Então, é prestar atenção em si, prestar atenção aos outros e não descabelar por pouca coisa, né? Se você perder a cabeça porque queimou a torrada, como é que você vai sobreviver se a sua casa pegar fogo? Sim. Né? Então, a resiliência nas pequenas coisas o tempo inteiro e eu acho, uma visão otimista mesmo. E uma coisa muito importante, una-se a pessoas que acrescentem e que te levem para o caminho que você quer. Isso Né? Porque sempre. miséria adora companhia. Se você sentar para falar mal da vida, você vai achar várias pessoas. E aí isso Verdade. vai minando você e Porque te tudo ao seu contamina. contamina. Nossa Eu, Senhora. eu paro, às vezes eu sou quase brusca. E isso também, a gente não é um personagem. Reage como tem que reagir. Eu mesmo me surpreendo. Nossa, eu fui brusca com aquela pessoa, mas eu não quero ouvir. Né? Você veio falar mal da minha melhor amiga. Essa não é a minha opinião, não me contamine. É a minha hora de dar o corte. E para umas outras pessoas, eu sou um braço, vem aqui, me abraça. Eu falei, caramba, como é que a gente... E é assim, a gente reage às demandas da vida e segue, Mas sabe? eu sou um pouco assim como você, eu acho que é ser... A gente está sendo verdadeira, enfim, você é você. A gente não precisa ficar representando. Se aquilo realmente não me acresce em nada, eu não quero, desculpa. E aí, às vezes, as pessoas falam, eu já estou muito velha para tentar agradar todo mundo, né? É uma missão fracassada. Então, para quê? Seja fiel a si mesmo e tenta achar a sua felicidade, o seu caminho, a sua forma. E aí o resto, o entorno se adapta a você, ao Vem, invés né? de você ter que se adaptar o tempo inteiro. Não é ignorar, mas é ser você. Sim. E a coisa vem. Eu queria terminar dizendo para você que eu me impactei muito com essa questão lá, vou falar de novo das tais velhinhas que têm que ser acesas. Porque eu achei muito bonito, muito significativo. Essa segue sendo uma missão para você? Segue, agora eu acendi a sua, então agora a missão está Tá dada. compartilhada. Missão dada é missão cumprida. E assim a gente eleva a humanidade, Não né? Isabela, muito obrigada, viu? Obrigada muito mesmo. obrigada mesmo. Gostei pelo demais. convite. Igualmente. Gente, olha, eu tenho certeza que você vai se nutrir de muita informação aqui, que é a ideia. Comente, isso aqui, como eu sempre falei, é uma troca. Eu aqui, a Isabela ali, tentando ajudar você aí em casa, tá bom? Um grande beijo, obrigada. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.